Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa em destaque. Hoje nós vamos conversar mais sobre a atuação da TimeNow, empresa que tem sua origem no Espírito Santo e está cada vez mais internacionalizada, mas não deixa claro de ter seus projetos aqui avançados no nosso território nacional. Claro que também temos Espírito Santo na conversa e muito mais a conhecer, inclusive com avanços aí na área da inteligência artificial. Nosso convidado fala conosco sobre tudo isso e muito mais. É o nosso convidado Antônio Toledo, que é o CEO da TimeNow, a quem a gente agradece a presença aqui no nosso estúdio. Obrigado, Toledo, pela presença. Olá, Fábio. Eu é que agradeço o convite. Prazer estar aqui com vocês. Que bom. Acho que inicialmente a gente pode retomar, o papel da TimeNow em grandes projetos, Como que ela atua, ela faz esse desenvolvimento, implementação, faz estudos muito importantes para que muitos dos grandes projetos que a gente enxerga dos grandes conglomerados industriais aconteçam e apareçam. Como que é isso? Fábio, a TimeNow é uma empresa de gerenciamento de projetos, uma empresa de engenharia. O que nós fazemos é ajudar os nossos clientes no desenvolvimento dos projetos deles. Então, eu costumo dizer que a TimeNow ajuda os clientes a implementar grandes projetos, mas não só grandes projetos, portfólios de projetos também. Então, no fim do dia, o que a gente faz é ajudar o nosso cliente a entregar o projeto dele dentro do custo, dentro do prazo estabelecido, entregando a funcionalidade que foi acordada, a produção que foi acordada ali e, obviamente, também tentando mitigar tudo com relação a acidente, tendo bons resultados de saúde e segurança. Dito isso, a gente tem o privilégio de termos nascidos aqui no Espírito Santo, mas hoje a gente atua no Brasil todo e atuamos para algumas das maiores empresas do mundo. A própria Suzano, Vale, a Celot estão aqui no Espírito Santo, mas também algumas grandes empresas que não estão aqui. Então, ao trabalhar para essas empresas basicamente, ano após ano, elas precisam de dois movimentos. Um primeiro movimento é manter os ativos dela desempenhando do jeito que eles gostariam, então eles têm investimentos anuais que são chamados de investimentos de CAPEX, para que esse ativo continue operando da melhor forma possível. E de tempos em tempos, essas empresas também fazem aumentos de produção. E aí elas, às vezes, precisam construir uma fábrica inteiramente nova ou fazer uma expansão de uma fábrica que já existe. Então, esses dois movimentos são movimentos que são de grande valor, muito valor envolvido. A gente cita o exemplo recente do projeto da Suzano, feito lá em Ribas, no Mato Grosso do Sul, um projeto de mais de 20 bilhões de reais de investimento, onde a TimeNow foi o parceiro da Suzano no desenvolvimento desse projeto, mas também já trabalhamos muito. Atualmente a gente trabalha para a Vale, nos projetos da Vale, principalmente no Pará. Trabalhamos também para a ArcelorMittal nos projetos que a Arcelor teve em Santa Catarina e também temos uma atuação aqui no Espírito Santo. Dentre vários outros clientes, a Braskem, a gente trabalha no Brasil todo, sempre fazendo isso, ajudando os nossos clientes a performar, desempenhar melhor os projetos deles. E isso faz com que a gente seja hoje um time de quase 2.500 pessoas, e eu falo isso com muito orgulho, porque sou engenheiro de formação, somos 2.500 engenheiros, engenheiras, técnicos, analistas. É uma mão de obra extremamente qualificada, sim. Então, a gente tem muito orgulho disso, de sermos uma empresa que emprega muito e emprega mão de obra qualificada, De fato, a TimeNow tem um nível de colaboradores e colaboradoras com alto nível educacional, muitos deles com mestrado, doutorado, pós-graduações. Então, a gente tem muito orgulho de gerar emprego e de gerar emprego qualificado, mas sempre sem esquecer o que a gente faz, que é ajudar os nossos clientes a desempenhar melhor os projetos deles. Esse ponto de ter um trabalho qualificado, os projetos que você citou, Toledo, com essa equipe então tão qualificada, mas se a gente pensar na distribuição geográfica, nem sempre isso está tão concentrado ou próximo, um do outro. Também esse olhar, de saber que aquele projeto tem um certo DNA, e claro, não um certo, mas todo projeto tem um DNA específico até pelo contratante, como é gerenciar também
em diferentes localidades, grandes projetos assim? Sem dúvida nenhuma, essa é a maior complexidade do trabalho que a Terminal tem. Hoje a Terminal está em mais de 15 estados, atuando nesse momento em mais de 15 estados no Brasil todo, nas 5 regiões do Brasil, e também temos negócios em Portugal nesse momento e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também já estamos atuando em 6 estados nos Estados Unidos. Então isso tem uma complexidade de logística e desenvolvimento de pessoas muito grande, mas é o nosso negócio. Cada vez mais será comum que grandes projetos industriais estejam em regiões mais afastadas das grandes cidades. É muito natural esse movimento, né? Não cabe realmente hoje você ter uma grande indústria muito próxima a um centro urbano, até por todas as dificuldades logísticas que eventualmente aquilo pode criar. Então a gente tem que estar trabalhando o tempo todo de fazer esses movimentos de migrar pessoas de uma determinada região para outra região. E talvez esse seja um grande segredo do sucesso da Terminal. A gente sempre leva o que eu costumo dizer, a célula tronco da Terminal. Então a gente tem pessoas que estão conosco há muito tempo, que têm a nossa cultura, que têm o nosso DNA, que conhecem os nossos procedimentos, que tem a base de tomada de decisão muito calcada nos nossos valores, né, que são elementos fundamentais da nossa cultura. Então a gente está sempre fazendo essa movimentação, mas tirando esse núcleo duro, esse grupo Terminal, que a gente leva para ser meio que uma célula tronco mesmo, para fazer com que a cultura da nossa floresça dentro daquele projeto que a gente está. Obviamente a gente também privilegia muitas contratações locais. Então a Terminal desenvolveu uma competência, que é uma capacidade que a gente tem muito forte de recrutar, de selecionar pessoas e de desenvolver essas pessoas, né? A gente já chegou a ter nível de recrutamento e seleção de mais de 300 pessoas num único mês. Isso mensalmente gira da ordem de 100 pessoas. Então é o que a gente faz. A gente tem hoje uma marca forte, uma presença muito forte nas redes sociais. A gente mantém um contato muito ativo com a academia, com os próprios clientes, no sentido de ver o que tem de mais forte ou daquilo que precisa ser desenvolvido naquela região. A gente estabelece, às vezes, alguns cursos com os nossos clientes. A Terminal sempre teve uma competência muito forte, que foi do planejar. Porque todo projeto, você tem a engenharia, você tem um desenvolvimento, depois você planeja aquela execução. E a Terminal, inclusive, já teve curso de planejamento, nasceu fazendo um pouco disso aqui no Espírito Santo, né, lá atrás, lá em 1996. Então a gente tem o curso Planejar, que às vezes, dependendo da região, junto com os nossos clientes, a gente permite e chama a comunidade para participar desse curso e desenvolve planejadores, né? Então a gente já fez isso no próprio Mato Grosso do Sul, estamos com um projeto parecido com isso lá no Pará, estamos também desenvolvendo algo com relação a isso na região da Veracel, ali na Bahia. E esse ano a gente deve ter também de novo aqui no Espírito Santo. A gente já fez alguns desses cursos focados em alguns grupos. Por exemplo, se não me recordo, no ano passado a gente fez um curso de planejamento focado em pessoas com deficiências, né, nos PCDs, justamente para desenvolver essa camada de pessoas que trabalhem para a gente, não só para a gente contratou alguns, mas várias outras empresas contrataram os demais. Então isso é que importa, né? Então é um pouco do que a gente faz no sentido de estar de fato conseguindo atuar no Brasil todo com a mão de obra extremamente qualificada, que você disse. Isso não é fácil. A gente sabe que no Brasil esse é um problema estrutural de formação de mão de obra qualificada. O nosso negócio é baseado em capital intelectual. Então a gente entende a dificuldade, mas a gente não adota uma postura passiva de ficar reclamando. Na medida que isso acontece, como é que a gente pode se desenvolver e atuar nesse mecanismo aí? E se puder, por que não também desenvolvendo pessoas? Que bom. Acho que até traduz um pouco, né, dessa solidez, né, dos valores da empresa, né? Acho que a empresa ela, se vê também assim colaboradora de onde ela atua, e os ramos são diversos, né, onde a Terminal está, né, nos ramos industriais em que ela então faz a liderança dos projetos, né, que as empresas demandam. Então isso mostra também essa, como eu disse, essa solidez, porque uma vez, né, a visão da empresa sendo espalhada, vai fomentando tantos outros compromissos, né, desse colaborador com o projeto e depois com o seguinte, né, Toledo? E desenvolvendo também as comunidades onde a gente está inserido, né, Fábio? Eu tenho uma frase que eu já digo há algum tempo e falo muito aqui no Espírito Santo: não existe empresa forte em ecossistema fraco. Em algum momento aquilo vai te dragar e você também vai perder desempenho. Então as empresas só conseguem de fato evoluir na medida que todo o ecossistema onde elas estão inseridas também desenvolve, né?
A gente vê o quanto o Espírito Santo se desenvolveu nos últimos 20 e poucos anos, porque a gente melhorou o ambiente, né, o ambiente institucional, o ambiente regulatório, o ambiente econômico do Estado, e isso floresceu um ecossistema de empresas, de startup, de tecnologia, de academia, de negócios. E isso faz com que hoje o Espírito Santo seja um dos melhores estados do Brasil. Então, a mesma coisa a gente tem que pensar do ponto de vista nacional. A gente precisa desenvolver vários ecossistemas, como o que surgiu aqui no Espírito Santo, em várias regiões do Brasil, e isso vai permitir com que a gente seja um país cada vez melhor. Então, acho que esse papel também é das empresas. As empresas também precisam olhar para as comunidades onde elas estão inseridas e evitar esforço para que aquilo ali também melhore e evolua, porque isso cria um movimento positivo para as próprias empresas. Mas, né, às vezes a gente tem um olhar um pouco de custo, um olhar às vezes daquele retorno não necessariamente voltar para o negócio de uma forma tão direta, não é mesmo perceptível, mas eu tenho zero dúvida que no longo prazo é isso que sustenta as empresas. Eu insisto, não tem empresa forte se o ecossistema onde você estiver inserido for fraco. E quando entra num ecossistema novo, igual foi Estados Unidos e Portugal? Né, da última vez que a gente conversou com Toledo, né, esse movimento ali já estava se estabelecendo, se eu não me engano, mas acho que agora está realmente consolidado. Mas também né, a atuação, acredito que da empresa, demandada pela qualidade que já apresentou, né, por esses colaboradores e para atuar nesses países. Como é que foi esse movimento, essa leitura através aí da liderança, Toledo? Nós planejamos muito, Fábio, a Terminal na virada ali de 2020 para 2021, né, no meio do auge ali da pandemia, a gente estabeleceu um plano que chamamos de Plano 2030, porque ele olhava justamente para onde a empresa queria estar no final da década. E isso passava muito por nós sermos uma empresa cada vez mais relevante, global e digital. Relevância tem a ver com crescer, obviamente, né? Você, para ser de fato relevante, você precisa ser uma empresa para um porte, mas a gente não tem a pretensão de ser a maior, a gente quer ser relevante, porque para nós tem muito mais a ver com impacto positivo na sociedade, nos clientes, e de fato você ser relevante para a comunidade onde você está inserido, ser relevante para os clientes que você presta serviço. Digital, porque não tem como não ser digital hoje, né? Eu acho que o digital faz parte dos negócios. Global, porque a gente acreditava que a gente podia atuar fora do Brasil, e foi muito natural que a gente, num primeiro momento, mirasse no mercado americano. A maior economia do mundo, um mercado pujante, um mercado que olha muito para o desenvolvimento do empreendedorismo, que permite muito o desenvolvimento dos negócios. E então a gente começa há 2 anos e meio atrás, estudar o mercado americano, começar de fato a entender como a gente podia atuar ali. Começamos com uma atuação num primeiro cliente que nos contrata. Hoje a gente já está atuando em 6 estados americanos, mas é difícil. A gente precisa, e aqui talvez seja até importante esse meu depoimento para todo mundo saber. Às vezes a gente trata com muito glamour o fato de atuar em outros países, né? E não é fácil, de fato, há uma diferença cultural. O mercado americano é extremamente competitivo, as melhores empresas do mundo estão nos Estados Unidos, inclusive as melhores empresas de gerenciamento de projetos e de engenharia, que é o que a Terminal faz. Mas é preciso que a gente tenha, de fato, o entendimento que isso será difícil, mas que também é importante você se predispor a esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que hoje a Terminal, 2 anos e pouco depois, é uma empresa muito melhor, porque a gente viu coisas diferentes, a gente foi provocado por clientes diferentes, a gente foi provocado por entender culturas diferentes, e principalmente a gente viu, como eu disse, algumas das maiores empresas do mundo, inclusive do nosso setor. Então isso muda o seu patamar de referência, né? Eu costumo dizer lá na Terminal que a gente joga o jogo da barra alta, a gente não quer jogar o jogo da média, a gente quer o tempo todo buscar o que é de melhor. Então quando você vai atuar nos Estados Unidos, você está jogando o jogo dos melhores. Por mais que seja difícil no primeiro momento, talvez isso a gente tenha errado, a gente achou que seria mais rápido, a gente achou que o nosso track record, né, o nosso histórico do Brasil, a gente pudesse fazer meio que um depara dele para os Estados Unidos. Não tem essa, não é só traduzir para o inglês, é muito mais difícil, não é sobre tradução, é sobre, de fato, novos formatos de atuação. Então eu diria que a gente evoluiu muito enquanto empresa nesses últimos 2 anos e meio, mas os resultados demoram um pouco mais para acontecer. E aí você precisa ter resiliência, constância de propósito e acreditar naquilo que você estabeleceu.
né, eu costumo dizer que planejamento não garante sucesso de nada, mas a falta de planejamento garante o fracasso de qualquer coisa, né? Então a gente vai lá, repensa, refaz o planejamento e com muita constância de propósito a gente vai evoluindo no mercado americano. Temos levado algumas pessoas daqui para lá. Legal. A gente contrata lá, mas a gente também tem programas internos que chama, o nome do programa chama Vencer Global, que é de fato chamar o colaborador da Terminal para ser global. E se você quer ser global, é natural que você tenha uma carreira nos Estados Unidos, hoje onde a gente está. Excelente. Por isso que quando a gente, né, tem a oportunidade de trazer, né, uma liderança como, né, o Toledo para a gente conversar, acho que o entendimento fica muito mais claro sobre todos os desafios enfrentados e que ainda estão por vir, mas também muitas entregas relevantes feitas. Até porque na volta do nosso intervalo a gente vai saber, inclusive aí sobre o desempenho em faturamento e contratos que a Terminal aí já teve nos últimos meses, mas apontam também para os trabalhos dos próximos. Já já a gente volta. De volta com o nosso Em Destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta edição, Antônio Toledo, que é o CEO da Terminal, e a gente falando justamente sobre o momento que a empresa vive, né, de projetos relevantes tocados no Brasil, no Espírito Santo, né, que é esse DNA capixaba importante, mas já vislumbrando mercados como os Estados Unidos e Europa através de Portugal. Um importante momento também de que medidas mostram esse sucesso, como a gente estava falando aqui, né, no finalzinho do outro bloco, faturamento, contratos fechados, então tudo isso vai trazendo um pouco, né, desse parâmetro para a gente entender a atuação da Terminal no nosso mercado nacional e internacional, claro. Aí, Toledo, a gente para entender, né, sobre a questão do faturamento que a Terminal, né, reúne nos últimos meses, mostra essa proporção dos projetos bem executados dos clientes, né, que aprovam todo esse trabalho, né, na área dos projetos da engenharia. Então, qual é essa medida que a gente pode traduzir para o nosso telespectador? Sem dúvida, Fábio, a gente tem crescido bastante nos últimos anos, mas até para falar um pouco para a tua grande audiência, como é que é o modelo que a gente faz, porque às vezes a gente se preocupa muito com os números finalísticos, né? E lá na Terminal a gente constrói o orçamento anual e a gente faz assim, a gente primeiro estabelece como é que a gente vai olhar para as pessoas, como é que a gente vai olhar para os nossos clientes, como é que a gente vai olhar para a inovação, para a tecnologia. E é assim que a gente escreve. Aí no final a gente tem um capítulo que fala assim, resultado é consequência. Né? Então, na verdade, você faz um monte de coisas alinhadas ao teu negócio, que são importantes para o teu negócio. E se você de fato executar aquilo bem, o resultado vem como uma consequência do que você tem feito, né? E muitas empresas a gente sabe que às vezes faz um pouco o contrário, né? Vai do resultado para o que tem que fazer. Lá na Terminal a gente pensa que é diferente. É o que a gente precisa fazer e o resultado vai ser consequência daquilo ali. A gente tem crescido bastante nos últimos anos. A Terminal, nos últimos 5, 6 anos, cresce a uma taxa aí de 30% ao ano. A gente vem, de fato, conseguindo trazer isso de uma forma bastante consistente. O ano passado, a Terminal faturou na ordem de 640 milhões de reais e conseguimos, mais do que o faturamento do ano, atingir mais de 1 bilhão de contratos assinados. Então, além do que a gente faturou no ano, a gente já tem contratos assinados aí, não tudo para um único ano, isso divide num ciclo aí de 3, 4, 5 anos, às vezes, dependendo do tamanho do contrato. Na média são 2 anos, mas alguns são mais longos e a gente, inclusive, é muito orgulhoso de ter contratos longos. Por exemplo, tem um contrato de 5 anos com a Suzano, temos contratos de 5 anos com a Braskem, né? Temos vários contratos com a Vale de longo prazo. E esse faturamento de 640 milhões de reais foi feito de uma forma muito diversificada. Isso também a gente ficou muito feliz. Hoje, nenhum cliente da Terminal responde por mais do que 15% do nosso resultado, né? Então, a gente está nos setores de química, petroquímica, papel, celulose, mineração, siderurgia, entrando também agora em infraestrutura, em energia, saneamento e também, como eu disse, fora do Brasil, inclusive em outras linhas de serviço. Às vezes as pessoas lembram muito da Terminal como uma empresa só de projetos e muito também de paradas industriais, que é uma característica, é um projeto de intervenção de manutenção que muitas empresas fazem. Mas hoje a Terminal também tem engenharia, também tem consultoria, claro, focado do nosso núcleo de competência, que é a gestão de projetos, mas somos hoje uma empresa muito mais completa, temos uma capacidade de levar muito mais soluções para os nossos clientes. E a consequência
do trabalho que a gente quer fazer para 2025. Se tudo der certo, olhando para, como eu disse, principalmente para o desenvolvimento das pessoas, para que a gente gere resultado para os nossos clientes e soluções a partir do nosso capital intelectual, inovação, tecnologia. A gente vai buscar um faturamento de mais de 700 milhões, da ordem também ali de 730, 740 milhões de reais. E lembra do plano que eu falei, e isso significa que a gente já está até consideravelmente em torno de um ano adiantado no que a gente previu para chegar em 2030. Mas, de novo, sempre o resultado econômico e financeiro é consequência do cliente satisfeito, né, do colaborador também satisfeito. A gente mede satisfação dos clientes através da métrica do NPS, que é uma métrica mundial de medir satisfação do cliente. Mas a gente também mede o quanto que os nossos colaboradores entendem que a Terminal é um bom ambiente para se trabalhar, e a gente usa a Great Place to Work, que também é uma referência global de bons ambientes para se trabalhar. A Terminal foi a terceira melhor grande empresa do Espírito Santo para se trabalhar no Espírito Santo, já pelo segundo ano seguido, junto de empresas parceiras aqui também do Espírito Santo. Então, colaborador satisfeito, cliente satisfeito, fazendo as coisas certas, a gente tem bastante confiança que também vamos atingir esse resultado em 2025. Lembrando que é um ano complicado, né? Um ano onde a gente está com taxas de juros muito elevadas no Brasil, uma pressão inflacionária alta, essas condições macroeconômicas, né, que são as condições do país, até mesmo do mundo, elas não são gerenciáveis por nós que estamos nas empresas, né? A gente olha para o micro, para o resultado da empresa, mas elas nos impactam, né? Então, dinheiro caro, taxa de juro cara. É óbvio que alguns clientes, algumas empresas vão repensar investimentos, vão repensar projetos, mas eu costumo dizer que a Terminal tem que ser o fornecedor de escolha. Se a gente for de fato aquele parceiro relevante dos nossos clientes, a gente vai estar no fim da fila daquilo que eventualmente vai ser discutido, se vai ser continuado ou descontinuado. Então, o que a gente quer é fazer como a gente já fez com alguns clientes. Por exemplo, o ciclo de química e petroquímica tem estado difícil nos últimos 2, 3 anos. E a Terminal sentou com o cliente Braskem, há cerca de 1 ano e meio, 2 atrás, estabelecemos um plano, levamos uma solução para esse cliente que reduzia os custos de gestão de projetos da ordem de 10%, e esse cliente fechou conosco mais 5 anos de contrato, porque aquilo gerou um benefício para ele. Então, mesmo no ciclo um pouco mais difícil para aquele cliente, a gente conseguiu levar uma solução, e essa solução estabeleceu para a gente uma relação de mais longo prazo com esse cliente. Então, é isso que a Terminal quer fazer cada vez mais, ser de fato uma empresa capaz de levar soluções para os nossos clientes. Essas soluções, justamente, Toledo, né, e para você que nos acompanha, gente, tem que estar antenadas com, acho que o que há de mais avançado, né, dos estudos de ponta, em pensar em como que aquilo, né, realmente vai ser empregado para o cliente sair tão satisfeito. E aí acho que mora um ponto que tem que ser de destaque, né, para quem nos acompanha conhecer cada vez mais a Terminal, né? É aquele momento do trabalhador e da mão de obra especializada, né? Como conseguir, então, que tudo isso flua de uma maneira tão boa, mas com aquele olhar capixaba, né? A gente puxa muito para o Espírito Santo, apesar de, claro, né, cada vez mais o olhar é maior ainda. Mas como que se olha a partir, então, de tudo que foi feito, né, para se pensar no maior, no melhor, né, que a entrega, então, aconteça com essa vanguarda? Sem dúvida nenhuma, acho que na base de tudo está o colaborador da Terminal. E a gente, ainda que atuando no Brasil todo e até fora do Brasil, a gente tem muito orgulho de ser uma empresa capixaba, né? A gente está aqui, a sede da Terminal é aqui, mas eu diria que tão importante quanto ser uma empresa capixaba é ser uma empresa que acredita nas pessoas. O negócio da Terminal é um negócio de capital intelectual, Fábio. O nosso negócio, de fato, demanda pessoas que tenham um alto nível de conhecimento. E essas pessoas são normalmente pessoas que têm uma boa empregabilidade, que conseguem buscar trabalho em outras empresas, ou conseguem até mesmo empreender. Então, se a gente não, de fato, construir uma cultura que engaje essas pessoas, que essas pessoas entendam que a Terminal pode ser o projeto de carreira do futuro delas, que elas enxerguem que, de fato, a Terminal é a empresa onde elas podem evoluir enquanto profissionais, e na medida que as pessoas evoluem como profissionais, a família também cresce junto, é o que a gente quer plantar na cabeça das pessoas. Então, a
Terminal tem coisas muito de vanguarda, como inovação, tecnologia, depois a gente pode até falar um pouco mais disso, mas na base estão as pessoas, e a gente acredita tanto nisso que a Terminal tem um programa que chama-se Programa de Partnership, que no fim do dia é transformar os colaboradores em sócios do negócio. Que bom. Hoje a gente já tem mais de 30 colaboradores que são sócios da Terminal, e eles obviamente se tornam sócio numa característica de valor da empresa bastante boa para eles, e na medida que a empresa evolui, eles passam a ser sócios de um negócio que vale muito mais. Que legal. E essas pessoas, e a gente dá muita visibilidade a esses sócios, né, esses partners da Terminal, isso faz um movimento que os outros também queiram ser. É muito legal, eu sempre convido todos os partners da Terminal, sempre eu estou junto com a liderança dela, fazendo o convite para que a pessoa se torne parte. E é um momento super emocional, porque as pessoas, de fato, se emocionam. Imagina. Né? Na hora que a gente fala, você quer ser sócio, você quer ser nosso sócio, então é um reconhecimento muito bacana. A pessoa engajada, com alto nível intelectual, e aí a gente dá os mecanismos corretos, inovação, tecnologia, que são alavancas para que essas pessoas trabalhem melhor e que o negócio seja um negócio cada vez melhor, aí o negócio funciona super bem. Recentemente lançamos na Terminal a inteligência artificial da própria Terminal. A gente chamou de Kino, teve todo um concurso lá para escolher o nome. Kino, porque pega-se um pouco de knowledge, né, de conhecimento em inglês e fizemos lá esse nome Kino. E o Kino é a inteligência artificial da Terminal, que olha para todo o conhecimento da Terminal, né, para quem tem já estudado inteligência artificial, é como se fosse o chat GPT da Terminal, só que ele olha para o conhecimento da Terminal. Então, na hora que você faz uma pergunta para o Kino responde baseado no conhecimento gerado pela própria Terminal. Então, do ponto de vista de tecnologia, é uma tecnologia muito parecida com o chat GPT, que a gente não fomos nem nós que desenvolvemos, mas a grande diferença é que essa tecnologia olha para o nosso conhecimento. E aí você imagina um engenheiro recém-chegado na Terminal, começa a trabalhar no campo, né? Quanto tempo essa pessoa demoraria para absorver o conhecimento da Terminal? Agora essa pessoa abre um aplicativo no celular, que é o Kino, clica nele e, por uma mensagem de áudio, ela pergunta para o Kino determinada coisa que ela precisa aplicar naquele momento no campo. Então o conhecimento passa a estar acessível para essa pessoa. Então, no fim do dia, a tecnologia, a inteligência artificial, o Kino é importante, mas ele é importante para deixar o colaborador da Terminal um colaborador melhor. Por isso que eu falo que são alavancas para o nosso negócio. Então, é meio, não é fim. No fim, o que a gente quer levar é solução para o nosso cliente. Excelente. E como o nosso convidado falou aqui, global, digital e relevante. Exatamente. Do digital tivemos um pequeno capítulo aí, né, com o Kino. Mas e como observar esse mundo das startups também, né, que estão cada vez mais inseridas na própria área de atuação da empresa? Como que isso é olhado por vocês, né, no papel de liderança que vocês desempenham, Toledo? E para, claro, né, trazer também isso para que essas inovações não parem e sejam cada vez mais aplicáveis. Legal, Fábio. Lembra quando eu falei que eu não acredito em empresa forte, em ecossistema fraco? Isso é uma crença tão forte na Terminal que o nosso modelo de negócio que a gente tem criado dentro do Plano 2030 é um modelo de negócio onde o que a gente quer é construir um ecossistema de soluções. É óbvio que no centro do meu ecossistema está o cliente e conectado aos clientes estão os serviços que a Terminal presta, mas a evolução da capacidade da Terminal de dar solução para os nossos clientes seria muito limitada se a gente quisesse fazer tudo somente a Terminal solitária. Então, o que a gente construiu foi um ecossistema de soluções, onde junto com a Terminal a gente vai conectando novos nós nesse ecossistema, como se fosse uma teia, uma rede. Exatamente. Então, as startups são alguns desses nós. Então, hoje a gente tem negócios com startups onde a gente consegue fazer uma solução de gestão de contratos e medições de obra de forma toda digital. Essa é uma startup. Nós temos uma startup que tem um sistema de imagem 360 graus, que facilita todo o trabalho de inspeção, fiscalização de campo e registros de imagem que depois facilitam o retorno para o planejamento ou até mesmo mitigação de discussões se algo foi feito ou deixou de ser feito. Mas não é só startup, né? No ecossistema da Terminal, a gente vai plugando tudo aquilo que pode aumentar a potência da Terminal de dar uma solução para os nossos clientes. Recentemente, nós fizemos uma parceria com uma das maiores empresas do mundo de engenharia
de empreendimentos que vocês vão ter uma imagem, muitos dos empreendimentos dos grandes hotéis na região dos Emirados Árabes, essa empresa que desenvolve, é uma empresa que tem mais de 200 anos lá na Inglaterra, essa empresa chama-se RLB, e ela é uma empresa que tem muito conhecimento, por exemplo, em data center. Então, e o mercado de data center está muito pujante no mundo todo e no Brasil também, inclusive com vários anúncios aí de bilhões de investimentos em data center. Essa empresa é uma das empresas que mais faz data centers, projetos de data center no mundo. Quando eu estabeleço uma parceria com a RLB e a RLB passa a compor o meu ecossistema de soluções aqui no Brasil, eu passo a ser uma empresa apta a também desenvolver projetos de data center. Então, esse é o conceito do ecossistema. À medida que eu trago esses atores para o ecossistema, a gente é capaz de dar soluções para os nossos clientes. Então, hoje a gente tem negociações de projetos de data center, justamente porque a gente tem todo o know-how da RLB junto com a Terminal, e hoje a Terminal representa a RLB aqui no Brasil. Então, isso é um pouco do nosso modelo. Sim. É startup, mas é parceria também de qualquer natureza, de tal forma que a gente consiga levar para o cliente, como eu disse, cada vez soluções mais potentes. Que excelente. Bem, com tanta clareza, né, a gente agradece, claro, a sua presença, Toledo. Muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez nesse espaço, nos colocando a par desse momento da Terminal, mas claro que os outros seguintes a gente estará acompanhando também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado pela oportunidade aqui no Em Destaque. Que bom. E obrigado a você pela sua audiência, absorvendo aqui tanto conhecimento nesse espaço que a gente propõe que você também saia diferenciado, né? Saia diferente, o seu olhar também diferente de uma conversa como essa. A gente, claro, também te espera no nosso próximo programa. Obrigado e até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.